Que bom que estamos de volta, meu amigo, minha amiga, para conversarmos sobre o último tema da nossa série, a realidade na Bíblia. Você deve estar lembrando de todos os temas que nós estivemos estudando aqui, conversando sobre aquilo que está ocorrendo na nossa vida hoje e tem muita relação com aquilo que nós vimos na Bíblia, na Palavra de Deus, porque a Bíblia tem sido viva para a nossa caminhada. E hoje nós vamos ver o último tema dessa série, são as consequências trágicas. Lembra um pouquinho da história de Davi? Bom, Davi, ele foi um grande rei, fez muitas coisas importantes na vida, teve uma grande influência para o povo de Israel, mas teve alguns momentos muito difíceis também. E hoje nós vamos lembrar um pouquinho da história de Davi e, em consequência da história dele, o que aconteceu com seus filhos. Veja, Davi, ele adulterou com Betseba, certo? Lembra dessa parte? E depois disso, nós temos no capítulo 13 de 2 Samuel, a história dos filhos de Davi. Foi Aminon e Tamar. Aminon, ele se enamorou de Tamar, ficou afim dela, gostou, e falou assim, eu quero essa mulher para mim. Só que Tamar era meia-irmã de Aminon. E o que Aminon fez? Estuprou a Tamar. Imagina só, um estupro, uma coisa terrível. Absalão, irmão de Aminon, não gostou da história e falou assim, vou dar um jeito em Aminon, vou ter que matar ele. E ficou 2 anos planejando a morte de Aminon, até que ele conseguiu matar Aminon. Consequência trágica. E depois disso, sabe o que Absalão fez? Pegou um dos homens mais importantes do reino e conspirou contra Davi para tirar Davi do trono. No final das contas, só a tragédia. As consequências foram trágicas. E nós temos um verso que o nosso guia de estudo traz, que é o verso principal. Veja a consequência disso tudo. Aqui está no livro de 2 Samuel, no capítulo 18, o versículo 33. Diz assim, ó: Então, o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Davi ficou extremamente triste por ele ver a sua família se corromper. Tudo por consequência de um ato que ele também teve no passado, porque quando Aminon estuprou a Tamar, ele não disciplinou Aminon, porque ele estava com seus pecados na cabeça. Ainda lembrava do que ele havia feito com Betseba, e por isso ele foi bonzinho, passou a mão na cabeça de Aminon. E o pecado, ele se alastrou, cresceu, e o ódio foi crescido no coração de Absalão, e as consequências foram trágicas. Veja, eu quero ler mais um texto para você, que está no livro de Provérbios, o capítulo 3, o versículo 11 e 12. Olha o que Deus está dizendo para nós. Diz assim, ó: Filho meu, não rejeites, melhor dizendo, a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Deus, ele repreende a quem ama, assim como o pai repreende ao filho, a quem quer bem. Muitas vezes nós não gostamos da repreensão e às vezes fazemos tudo o que queremos e pensamos que não terá consequências. Só que a vida, ela cobra tudo de ruim que nós fazemos. Um dia nós vamos pagar por todas as coisas que nós fazemos. Ou melhor, a vida nos trará consequências e às vezes são consequências trágicas. Ou você pensa que as suas decisões, elas não afetam as pessoas que estão do seu lado? Às vezes a gente não pensa nisso. Pensa que podemos fazer o que nós queremos, o que nós quisermos, do jeito que nós quisermos e não terá nenhuma consequência. Só que não é assim, meu amigo, não é assim, minha amiga. Tudo que você faz, até mesmo os seus pensamentos, afetam as pessoas, porque os pensamentos, eles viram ações. Os pensamentos, eles viram atos na vida e infelizmente as consequências deles muitas vezes são trágicas, assim como foi aqui na família de Davi.
olhando para trás, nós aprendemos muitas coisas com essa família e devemos aplicar na nossa vida e fazer diferente. Uma lição importante que nós aprendemos aqui também: nem sempre nós e nunca devemos seguir os erros dos nossos pais, ou aquilo que de errado que nós vemos como exemplo na nossa família, devemos apagar e fazer diferente. Tem um livro chamado Desejado de Todas as Nações, você deve conhecer, de Ellen White. Na página 671, diz assim a serva do Senhor: nós podemos vencer tudo que é herdado e tudo que é cultivado pela graça de Deus. Você deseja vencer as coisas ruins da sua vida? Fazer com que as coisas, as tragédias, elas não ocorram? Fazendo com que as decisões do presente sejam tão fortes e duradeiras a ponto de não trazer consequências trágicas? Você deseja isso? Ou você deseja fazer tudo o que vier na sua cabeça, sem importar com as consequências? Eu quero te dizer uma coisa: se você pensa assim, e se você faz dessa forma, desse jeito, as consequências serão trágicas e você terá só derrotas na vida. Deus não deseja isso para você. Deus não deseja isso para mim. Deus deseja que nós tenhamos vitórias, sejamos abençoados, felizes, que as nossas decisões elas tragam boas consequências, consequências de alegria e não consequências de tragédia. Portanto, meu amigo, pense hoje e decida mais uma vez: eu quero ser fiel ao Senhor, fazer a sua vontade, para que a minha vida tenha consequências de vitória e de bênçãos e não de tragédia. É o desejo do seu coração? Eu espero que seja, e que Deus te abençoe e entre mais uma vez na sua vida.